partir de agora nós vamos conversar com o Luiz Alberto, vamos falar do manual de criação dos galos, das galinhas, da raça Mura. Luiz Alberto, bom dia mais uma vez. Bom dia, Pedro Rocha, bom dia ao Hélio Argolo, o Ítalo Cavalcante, o nosso comunicador aí, É o Lito Cavalcante. Lito Cavalcante e o Paulo Anderson. Isso. Pedro, hoje a gente vem abordar a portaria 1998, de autoria do ministro Blairo Maggi, que traz a segurança jurídica no tocante ao reconhecimento da criação e manejo dessas aves. Isso para demonstrar que o que a gente vem apresentando à população está assegurado em leis. E tem uma legislação específica no tocante à condução da criação desses animais. Esse material ele foi produzido, como eu já mencionei em outras apresentações, pela CTBEA. A CTBEA é a Comissão Técnica Permanente de Bem-Estar Animal do MAPA. Isso para demonstrar que a avicultura esportiva ela acompanha o processo de evolução no que existe dentro do universo da veterinária. Porque a CTBEA é composta de zootecnistas e veterinários, ou seja, são especialistas do universo animal que assegura esse direito na hierarquia das leis. A portaria é a mais frágil, mas na ausência de uma lei que regulamente, ela tem força de lei. Então, é uma lei federal que reconhece e foi produzida pela autoridade no assunto, que é a CTBEA, é um órgão interno do MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que se debruçaram, trabalharam e produziram e reconheceram o que está discriminado nessa portaria. O manual é esse aqui, para quem irá nos acompanhar pelo YouTube. Por aqui também. A live. Aqui também. Pronto, esse aqui é a capa do manual. Esse manual ele é apresentado em 7 capítulos. E se alguém quiser esse manual, pega onde? A associação está disponibilizando para todo criador ou toda pessoa que tenha curiosidade sobre esse universo. Nós disponibilizamos a R$ 25,00 o exemplar. Certo, a associação fica na rua Doutor Silveira de Brito, número 3, sala 3, no Luzia. No bairro Luzia. Isso, ali depois do batalhão de choque, passou aquela pontezinha 50 metros à direita. Vamos repetir o endereço, que as pessoas que tiverem interesse. Rua Doutor Silveira de Brito, casa número 3, sala número 3, no Luzia. Depois do batalhão de choque, passou a ponte ali do Luzia, 50 metros à direita, numa galeria. Sala número 3. Está dito aí o endereço aí, se você tiver dúvida, depois você pode entrar no nosso Instagram, você que está ouvindo pelo rádio. Não anotou, pode entrar no Instagram @revista ou no Instagram da associação. Qual é o... Não, nós não temos ainda o Instagram, nós temos o contato do presidente e o endereço, são únicos meios. Pronto, então o contato do presidente e o endereço. 79-9901-2933. 79-9901-2933. Pronto. Como eu mencionei, a associação ela está em processo embrionário. Tudo isso será criado, mas tudo dentro do seu tempo. No momento a gente está preocupando em fazer a organização interna. Estamos trabalhando em parceria com o Banco do Estado, o Banese, onde a gente criou um programa para que a gente passe a ter um controle maior sobre prestação de contas, com balancete todo final de mês. A nossa associação tem um escritório de contabilidade também, que eu mencionei, assessoria jurídica e a assistência veterinária, mas também temos um escritório de contabilidade que nos dá o suporte. Isso para demonstrar que o processo ele é lento, mas ele se inicia de forma séria e bem consolidado. Pedro, nosso manual ele é apresentado em 7 capítulos. Apenas o último ele faz algumas considerações que eu irei tratar com maior precisão no final. O capítulo 1º ele aborda instalações e equipamentos. No 2º ele trata da criação e da reprodução. No 3º ele trata especificamente da alimentação desses animais. O 4º, as principais doenças, viroses, parasitoses. No 5º, métodos de controle das doenças aviárias. Como controlar, através de quais procedimentos. No 6º, manejo das aves adultas. O 7º são recomendações úteis, que aí ele fala sobre a seleção do reprodutor, o temperamento do animal. Isso para demonstrar para quem nos ouve o quanto a comissão ela foi minuciosa em detalhes. Ela acompanha todo o processo
da existência desses animais neste manual. O criador que adquirir esse produto, ele tem em suas mãos todos os passos de como você obter sucesso na criação desses animais. Entre as instalações e equipamentos, existe um termo que é muito do criador. Uns chamam galpões, outros cocheira, outros criatório. Esse é muito relativo. Mas ele está se reportando ao quê? Ao espaço onde essas aves são criadas. Dentro desse espaço, que é galpão ou cocheira, existem outros equipamentos, como passeador, é um equipamento de ferro. Hoje busca-se padronizar com espaçamento de 1,5 a 2 metros de comprimento, por 80 de largura e 80 de altura. Como é o nome do equipamento? Passeador. É uma gaiola de ferro com uma porteirinha que toda manhã você tem que tirar. A ave combatente, ela tem algumas peculiaridades que só compreende quem de fato vivencia esse universo. Por isso que o manual traz essas explicações, e a gente teve o cuidado de, quando recebeu esse material, entregar ao comandante do pelotão ambiental, porque eles desconheciam. A gente tanto entregou quanto explicou. Nós entregamos um exemplar também na Delegacia do Consumidor e apresentamos isso, porque algumas autoridades não é que não conheçam, às vezes não dispõem de tempo suficiente para se debruçar para entender. E a gente percebia que, na ausência do conhecimento dessa portaria, as forças policiais agiam com a mesma postura do passado, desconhecendo a existência dessa segurança jurídica. Então a gente teve essa preocupação de entregar em alguns órgãos para que eles passassem a adotar uma postura diferente. Tanto que até hoje ainda tem gente que tem medo de criar esse tipo de ave, né? Criar galo de briga em minha casa. Você é doido para a polícia chegar aqui? Então, até hoje eu estou dizendo que eu conheço um que os galos dele ficam tudo escondidinho lá. Eu até vou pegar um manual desse para ele. Então, por isso que a gente está tendo esse cuidado de desenvolver através da associação esses espaços para que a gente possa se comunicar, tanto com a população quanto com o próprio criador, para que ele possa aos poucos ir se moldando. Essa lei é nova, é de 2018, pegou a maioria dos criadores de surpresa, então nem todo criador está moldado ao manual. Isso é uma realidade. Em uma reunião na Endagro, a gente comentou com o presidente daquele órgão que houvesse uma flexibilização para que o criador pudesse se moldar. Não tem como você, de uma hora para outra, destruir todo o patrimônio que você construiu, porque não está dentro do que preconiza o manual. Então eles alegaram que existia sim essa flexibilização, que não iriam impor o rigor no cumprimento, mas a gente não pode deixar de estar informando ao criador essa necessidade, porque em um outro momento pode surgir um gestor que não tem a mesma postura. Então a gente está buscando dessa forma demonstrar para os criadores e para a população como é que se dá a criação dessas aves. Ou seja, existem as baias. O que são baias ou gaiolas? É o espaço onde o animal é confinado para, na maioria das vezes, dormir. É uma gaiola de dimensões de 80 centímetros por 80 centímetros. Isso para um animal? Para um animal, 80 por 80. Só que quando é pela manhã, toda a cocheira, todo o galpão de criação desses animais tem um funcionário 24 horas. Então, pela manhã, ele pega esse animal, banha o animal e coloca nesse equipamento que eu chamei de passeador, onde ele vai ficar ali pelo dia caminhando para desestressar e ao mesmo tempo estar fortalecendo a sua musculatura, visto que se ele ficar por muito tempo confinado na gaiola, ainda que seja com dimensões reconhecidas no próprio manual pelo pessoal da saúde animal, que 80 por 80 é um espaço que atende às necessidades do animal, mas o criador, que é aquele que desenvolve o experimento empírico, é o cara que convive ali no dia a dia com o animal, ele percebeu que se ele fica apenas na gaiola, ele pode atrofiar. Então, por isso foi criado esses equipamentos. Passeadores, um rodadel, que tem alguns tipos específicos. O rodadel, ele tem alguns com um outro equipamento no meio dele, onde o cara coloca uma fêmea e o macho fica ali girando no entorno dele, no intuito de acasalar, e dessa forma ele está se movimentando. Fazendo exercício. Isso, ou colocam outro animal por fora, que não tem acesso com o que está dentro, e eles ficam caminhando. Porque a ave combatente ela é muito sensível ao contato. Não é nem tanto ao visual, é o contato. Se houver toque entre eles, eles vão brigar. Mas enquanto não houver a aproximação com o contato, eles não brigam. Eles ficam ali caminhando de frente um para o outro, mas não tem... Se chegar uma franga...
Ainda assim, parece brincadeira, Pedro, mas o experimento que foi desenvolvido na Paraíba comprovou que se você deixar o animal em abstinência por 48 horas, 72 horas, e você apresentar uma fêmea a ele e apresentar um macho, ele vai escolher o combate do que acasalar. Filho da pé. Isso para demonstrar nos experimentos que ele preferia o combate do que o sexo. Isso foi um dos processos apresentados nessa pesquisa científica sobre a agressividade e a belicosidade dos animais. Ou seja, deixaram os animais também 48 horas sem comer e sem beber. E apresentava o alimento, a água e um outro macho. Ele ia combater. Jogaram os dois dentro da piscina. Ao invés de pensar em sobreviver, eles iam brigar. Isso para demonstrar que essa belicosidade, essa agressividade já nasce com o animal. Ela é própria do animal. Inclusive a pesquisa estava em fase de continuidade, porém com o uso de hormônios masculinos como o estradiol, e o professor foi transferido mediante concurso para a Universidade Federal aqui de Sergipe. Então a pesquisa deu uma paradinha. Por quê? Porque eles queriam apresentar também que, além da questão comportamental, ainda que você zerasse os hormônios masculinos ou do prazer, ele ainda assim combatia. Filho da pé, nasceu para brigar mesmo. É um animal totalmente diferente. Então, Pedro, aí dentro do processo de criação e manejo, ele trata sobre a produção e a incubação. Você fazer a seleção do melhor cruzador, da melhor matriz, para que você possa ter uma linhagem dentro daquilo que a biologia nos adverte na manutenção dessa espécie, que seria o quê? Um animal que se aproxime o mais próximo possível dos seus ancestrais. Dentro desses critérios, você vai, como criador, definir aquilo que melhor lhe representa. Mas no contexto geral, todo mundo tem valores que são quase que universais na ave combatente: agilidade, força, destreza, coragem. Então, a própria penaria, ele recomenda também, na questão da maturidade sexual, quando os animais atingem uma idade de aproximadamente de 5 a 7 meses, você tem que obrigatoriamente separá-los, principalmente se houver fêmea, porque aí eles começam a entrar em conflito. E para você ver o quanto é interessante os animais, nesse período agora que se aproxima, por exemplo, as chuvas, todo criador agora está antenado, porque eles se molham ou se melam um pouquinho, já se desconhece e o pau come. Com certeza. E assim, algumas pessoas que combatem a ave combatente dizem que eles são territorialistas. E essas aves, elas não são territorialistas. Elas de fato combatem por instinto, porque se fossem territorialistas, não tinha justificativa de um animal que sai de Aracaju vá se apresentar no Rio de Janeiro e lá ele não estranha o território. Não tem nada a ver com o território. Tem nada a ver o furico com as calças. E para você observar, todo animal, quando vai se apresentar, ele geralmente sai do ambiente em que ele é cuidado e ele vai para outros espaços totalmente diferentes. E isso para demonstrar que é mais um argumento que reforça a belicosidade como uma característica natural dessas aves. Aonde você levar e ele tiver contato físico, ele vai combater. Agora, interessante, você coloca outros animais que não é da mesma família, eles não combatem. Pato, peru, dificilmente você vai observar uma ave combatente. Quem é mais combatente? É o galo mura ou os políticos brasileiros? Eu não quero pular essa parte. Aí você quer me colocar na saia justa, né? Pedro, no tocante, vamos voltar para o galo. No tocante às pessoas. Para descontrair um pouquinho. Não, eu entendo. No tocante à alimentação, esse manual ele traz inclusive receitas de como você montar a alimentação para cada fase desse animal: pintos, aves em desenvolvimento, frangos e frangas e o próprio galo no período que ele está sendo treinado para se apresentar. Então, o manual ele é muito completo. No tocante às principais doenças, eu até fiz o convite, pessoal, aqueles que nos ouvem, para que o veterinário veja um dia que ele tenha disponibilidade para ele vir tratar especificamente das principais doenças e do manejo sanitário, porque é importante para que vocês passem a compreender. Eu não posso aqui tratar com minúcias e profundidade sobre, por exemplo, as principais doenças, Newcastle. Significa Newcastle. Então, Newcastle recebeu esse nome porque o primeiro surto da doença surgiu nessa cidade na Inglaterra.
E aí se espalhou para os Estados Unidos e hoje é talvez a doença mais contagiosa do universo avícola. Mas eu vou deixar essa explicação mais aprofundada com o especialista em saúde animal, que é o veterinário. Mas é uma doença que acomete os animais, é muito agressivo, o contágio é muito rápido. Inclusive, se o ovo estiver contaminado e você colocar em um ambiente frio, não existe tempo de duração da existência desse vírus vivo. Ele dura não existe um prazo definido. Então, assim, o contágio se dá pelas fezes, pelas secreções, através de bebedouros ou alimentos. Essa ave mura, ela também é passiva daquela doença do passado que a gente chamava lá no interior, o gogo, deu gogo nas galinhas. Coriza, existe sim. Toda ave, toda doença que se estende à ave comercial, ela também atinge todas as outras espécies. A diferença é que o índice de infestação e o índice de prejuízo no rebanho é menor na ave combatente. É uma doença que às vezes, a coriza, por exemplo, se ela não vier tão forte, o animal pode suportar. Não a coriza infecciosa, essa que você fala que a gente chama de gogo, né? Isso, o gogo. Às vezes você coloca um limãozinho ali com alho na água. Aliás, até hoje tem, quando o camarada está com muito catarro no peito da torcida, aí alguém diz, aí tá gogo da peste. Gogo de galinha. Então, veja, existe a doença também de Marek, que é muito contagiosa. E o manual, ele também orienta os criadores de como evitar esse tipo de contágio. Então ele recomenda que o criador tenha na sua cocheira o que eles chamam de quarentena. É um espaço específico para você destinar animais novos. Então, Pedro comprou um animal a Luiz Alberto. A recomendação que o manual traz é que você, antes de colocar esse animal em contato com os seus, você deixe ele em período de observação nessa quarentena, aonde durante 15, 20 dias as fezes vai ficar concentrada apenas naquela gaiola. Então o contágio não vai se dar no solo da sua propriedade, onde um animal está pisando, levando para outro local, e dessa forma você infesta todo o criatório. Fica-se naquele processo de quarentena, observou a evolução do animal, ele não apresentou nenhuma debilitação ou alguma doença visível, aí você pode vermifugar e solta. Mas não pode esquecer de recolher aquela cama da gaiola, e tem um local que é chamado de incinerador, onde você deposita. Ou você joga o cal em pó por cima, que já minimiza, mas a recomendação é que você recolha todo aquele material e descarte. Descarte em um local seguro. Não adianta espalhar o vento, porque você estará espalhando o vírus da mesma forma. Mas eu tinha uma pergunta de um ouvinte, você já deu mais ou menos essa resposta, mas vamos atender o nosso ouvinte, que é o Gladson, lá de Umbaúba. Ele gostaria de saber se essas aves criadas juntas, elas brigam. Você já tinha falado, mas vamos atender o ouvinte. Eu vou trazer uma informação nova. Obrigado, Gladson, pela pergunta. Veja só. Gleidson. Gladson não, Gleidson. Então eu conheço, é o nosso amigo Guegue. Um abraço, Guegue. Em conversa na audiência pública no Ministério Público, um assessor da deputada estadual Kitty Lima mencionou que existia em Minas Gerais, em uma fazenda agrícola, um trabalho de ressocialização desses animais. E eu, como venho me debruçando muito sobre essa questão da ave combatente, quando ele mencionou, veio na minha mente um estudo de um americano, Skinner, que trata sobre a questão do condicionamento, e o russo Pavlov, que todo mundo ouviu falar que ele trabalhava com um sininho onde ele oferecia alimento ao cachorro, e ele condicionou o som do sino ao alimento. Então todas as vezes que o sino era acionado, o cachorro salivava porque sabia que iria receber o alimento. E o que é que algumas pessoas do universo animal, que têm um declínio para o universo abolicionista vegano, estão fazendo? Trabalhando algum tipo de terapia para tornar esses animais dóceis. Porque dessa forma você está mudando a fisiologia do animal. Você não está fazendo um bem ao animal. Por quê? Porque você muda. É como aquela questão dessa modernidade nas rações de gatos e cachorro. O gato, ele é um animal que ele precisa sobreviver de proteína, ele é um caçador nato. Mas aquela dona de casa que ama o animal não para observar que quando ela dá uma ração produzida de jaca ou sabor de jaca, ela está mudando a fisiologia do animal. Quando a pessoa cria um cão ou um gato dentro de um apartamento e acha que está fazendo um bem a ele, não está fazendo. Porque você está mudando. O cão é um caçador nato,
Então, assim, as pessoas não observam que existe nesse sentimento de amor, de paixão, uma destruição da espécie, porque você está mudando toda a fisiologia. Os nossos animais, por mais estudos que apresentem, até agora a ciência não desconstruiu que eles brigam por natureza. Eles brigam por instinto. E por mais que busquem aplicar algum tipo de terapia, vai ser uso de ciência em desfavor dos criadores. Mas nós estamos vigilantes para desconstruir esses argumentos. Sim, Pedro, retornando. No capítulo 6, esse manual trata sobre métodos de controle das doenças aviárias. E ele traz 3 itens importantíssimos que a associação está buscando, junto à Endagro, uma parceria para que a gente pudesse criar um calendário estadual. Porque é o seguinte, quando esses animais passam a existir em grande número e não são tratados pelo olhar do Estado com zelo, ele até compromete o parque avícola do Estado. Então, o que é que a associação quer buscar dentro desse processo de organização? Como eu menciono sempre, a associação ela foi criada com o objetivo de ser construtora de pontes. Então, o que a gente quer é criar um universo fácil entre o criador e o Estado, de preferência com esse órgão que é que trata dos animais, para que a gente possa vacinar nossas aves. E qual é a dificuldade que a associação está encontrando? No estado de Sergipe, as principais doenças que acometem o parque avícola não estão disponibilizando as principais vacinas. Por exemplo, nós estamos tendo uma dificuldade enorme, eu não encontrei até agora quem disponibilize a vacina da Marek, que é uma doença muito contagiosa e que destrói, ela acaba com qualquer criação se ela afetar. Então, dentro do... Marek. Dentro desse... Quais são os sintomas dessa doença? Então, o animal ele começa a perder a mobilidade, ele fica com as pernas sem firmeza, ele perde o apetite, é muito rápido, mata muito rápido. A gente orienta e o manual traz essas recomendações de como você evitar o tipo de contágio de todas as doenças, que seria o quê? Você ter um controle mínimo, vacina, isolamento dos animais e a questão da higiene. Por exemplo, para qualquer criatório, o criador que é zeloso, ele tem que ter dentro do criatório dele, se só entrar pedestre, um pé dilúvio. É uma caixa pequena, pode ser de 1 metro por 1 metro, com cal. Qualquer visitante que chegar na sua propriedade, você pede que ele pise naquele cal, porque o cal ele combate o contágio. Às vezes você vem de carro, mas você esteve no meu criatório e vai visitar o criatório de Diego. Só que você pisou na minha propriedade, então no seu sapato você leva algum tipo de doença que no criatório do colega não tem. Então a recomendação, pé dilúvio. Eu conheci uma fábrica de ração lá nos anos 60, final dos anos 60, em Amparo, próximo a Campinas, lá em São Paulo, a fábrica da Anhanguera. Meu amigo, para a gente entrar lá dentro, parecia que estava entrando numa UTI de hospital. Todo parlamentado, calçado com o calçado dele lá, lavamos as mãos com iodo, igual aqui na Nativille, uma vez eu entrei lá também, foi a mesma coisa. Lá em Nossa Senhora da Glória, tem que tirar a aliança, tudo que tiver nas mãos você tem que tirar para poder entrar. Agora eu lhe pergunto, como é que você vai conscientizar um criador que nunca ouviu falar sobre isso com facilidade? Existe uma resistência muito grande, mas é esse o trabalho que a associação vem desempenhando, que é para que os criadores comecem a perceber que o que existe no tocante a essas informações não é uma imposição, é zelo. As grandes propriedades, elas têm o que a gente chama de rodolúvio. É um espaço na entrada da propriedade onde os pneus do carro ele é molhado em uma solução para evitar que você contamine o interior da propriedade. E o que a gente trata nesse manual é para que o pequeno, o médio e o grande criador entenda que se ele aderir ao que está aqui, ele vai ter um ganho significativo em desempenho, em produtividade. Pode ir ao ouvinte, Pedro. Não é veterinário não. Ele é apenas o presidente da associação. Agora, o camarada que está comprometido com os seus sócios. Então ele foi buscar todo tipo de informação para informar bem aos associados e ao povo, né? Porque muita gente cria esse tipo de animal sem saber nem por quê. Cria porque ele é bonito, a carne, quando a gente come, dá sustância, né? Morta da capela, viu? É da capela, ele criava a galinha de raça lá na capela, mas
Ele criava galo terranço, aqueles galos bonitos. Tem mais áudio, Luiz. Eu não tenho culpa se você deu prestígio, deu audiência no programa, né? E até eu faço um comentário em cima disso. Eu quero. Não, deixa eu fazer um comentário em cima disso. Alguém disse, você é doido para deixar de estar numa grande emissora para ir para uma rádio comunitária. Hoje não tem mais problema com rádio grande nem pequena, não. Nós temos as redes sociais, nós estamos aqui pelo Instagram, @emrevista, né? Pelas redes sociais, pelo WhatsApp, com esse monte de áudio que as pessoas em toda parte de Sergipe, do Brasil, nós temos o Walter de Malhador, todo de Malhador dos Bois, todos os dias está sintonizado, ouvintes de Glória, de Estância, todos os lugares. Hoje não tem isso não, você tem que fazer um bom programa para que o povo responda, só isso. Pedro, nós estamos vivendo na era da inteligência artificial, logaritmos. Então não tem como. Agora é algoritmos. Não tem como o homem viver fora desse universo. Hoje os bancos, de forma lenta, mas já está pressionando os seus clientes a buscar outras alternativas de assistência. Você não vê mais as agências cheias. Por quê? Porque eles estão direcionando. É um ponto Banese, é um aplicativo pelo celular. E essa é a realidade. Hoje você não precisa ir no banco. E não tem como você retornar. Vou iniciar pelo áudio do Maico. Os sentimentos de afeto que envolve o criador e o animal está sendo estudado pela antropologia e traz relatos assim muito consistente que comprova que de fato existe um valor que é extenso até como conceito de animal de estimação. Você precisa ver como é que um criador trata a sua ave combatente. Seu Mota, veja bem, todo início, toda mudança, ela causa impacto. Não é tão fácil, de fato, mudar a consciência das pessoas. Mas o que a associação vem adotando é uma postura no sentido de levar informação não apenas aos criadores, mas à população como um todo. Eu fico muito feliz por ter no senhor alguém que não é do universo do galo, mas que tem curiosidade em querer aprender. Essa ave combatente, ela tem na pessoa dos criadores o principal preservador. Nós criadores usurpamos uma responsabilidade que é do poder público. A Constituição diz que quem tem que proteger, assegurar e disseminar as expressões culturais é o governo, é o ente público. Mas se nós esperássemos pelo ente público, a ave combatente já tinha deixado de existir há muitos anos, porque elas não sobrevivem mais nas selvas. Ela é um animal 100% doméstico. Então depende da ação dos criadores. Se o senhor quiser, eu faço um convite, não só ao senhor, mas a qualquer ouvinte que nos assiste nesse momento, para ir visitar um criatório e compreender as relações afetivas que envolvem a ave e o seu criador ou tratador. É banho toda manhã, é massagem, é uma sessão de exercícios que funciona como fisioterapia. Ou seja, o tratamento é VIP. Procurar saber quantos homens recebem massagem por ano. Ô Pedro, e o vai mais encontrar 0,1. E o mais importante, esses animais têm uma alimentação que muitas vezes algumas famílias no nosso país não têm. Não fala em alimentação, não, que nós já temos quase 40% de famílias que não têm o que comer. Eu fico triste por dar essa informação, mas é real. O animal, ele é alimentado à base de aveia, ele tem uma ração balanceada, ele tem na sua alimentação uma dieta à base de cenoura, beterraba, então tem toda Vive melhor do que muita gente. É isso que eu estou falando. Existe uma alimentação à base de sementes e outra à base de hortaliças. Então esses animais são muito bem tratados. O tempo não permite, mas eu iria acender um pouquinho sobre a questão que muita gente desconhece quando vê o animal vermelho, que a gente chama aquilo ali de tosa. Aquela retirada de penas naquelas regiões tem um significado. E os veterinários e zootecnistas descobriram que é o quê? São regiões que oferecem muito calor a esses animais, eles têm uma temperatura diferente, é mais elevada. Precisa retirar essas penas para que ele seja banhado toda manhã ou toda tarde. Sempre banhado. Essa retirada das penas também favorece a não infestação de pragas. O Vanzo de Gararu falou sobre a infestação de pichilinga, que é um piolhozinho. Essas regiões são as mais afetadas. A retirada de cristas e barbelas são regiões que têm terminações nervosas muito ativas.
E se o animal receber um machucão naquela região, ele sangra demais. Então o que é que acontece? É assegurado nesse manual esse procedimento cirúrgico que os criadores realizam como forma de beneficiar as aves. Então existem mais informações, Pedro, mas... Nós temos ali vários áudios que nós vamos passar, você vai passar para mim, para eu passar para Luiz Alberto, para ele responder no próximo programa. Tem ali 2, 4, 5 áudios. Eu quero, antes de encerrar, agradecer a participação de Mota. Espero que ele retorne na terça-feira. A gente vai trazer um assunto mais polêmico. Quero agradecer também ao Clóvis, da Metalúrgica Clóvis, né? O Capitão de Aparecida, Robinho de Glória, Márcio da Jabotiana, Telemar de Glória, Vanson de Gararu e o Maico Boçal de Cedro. A todos vocês, um abraço, e estamos fazendo esse trabalho de construção de pontes para o galismo. Um abraço. Antes dele se tornar assim, presidente da associação, quando ele morava no Cedro, ele criava os galos, mas tinha falta de água lá no Cedro, ele dava banho nos galos lá na Lagoa de Salomé. Na época do internato, eu peguei suspensão do professor Laurenti Gama, porque ele fez ter uma brincadeira sobre a Lagoa Salomé, que ele disse que quem mergulhava lá saía do outro lado da margem com a voz fina. E eu fui tirar uma ondinha com ele, ele me suspendeu. Você me remeteu agora ao colégio agrícola. Você vai passar esses áudios para mim, que eu vou passar para Luiz Alberto, e na terça-feira ele vai responder a todos eles. Pelo jeito, o Luiz Alberto vai ter que vir todo dia para cá, viu?